E aí, todo mundo preparada? Bora! Tá preparada? Sempre. Tá sempre preparada. Já nasceu pronta, né, Denise? Não é? O personagem fala assim, tá animado hoje? Sempre, Sempre, né? É isso. Mesmo quando não tá, a gente fala, tô. Tem que estar, né, amigo? Se a gente não tiver, quem vai estar por nós? E aí, está preparada, Lene? Eu tô. Está nervosa? Fala a verdade. Não, claro. Deve ser, primeira vez. Primeira de muitas, hein? Amém. Então vamos lá, vamos começar. Roda a vinheta. Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Para você que está chegando agora no meu canal, já quero te pedir, se inscreva, curta, compartilhe. Hoje nós vamos falar um conteúdo muito legal. Estou aqui com duas convidadas, duas monstras no bom sentido, duas brabas, viu? É bonito falar duas monstras? Eu gosto. Eu amo. Duas monstras do treino. Duas bravas do treino. Hoje é brava em dose dupla, né? Eu tô empolgado porque a gente vai conversar aqui hoje. Que bom. Estou aqui com a Denise. E aí, Denise, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Que ótimo. E aí, Lene, como que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá tudo ótimo. Tá preparada aí? Tô um pouquinho ansiosa, nervosa também, mas espero poder contribuir, né? Com certeza, aprendizado, eu sei que eu vou levar muito. Espero contribuir também. Isso aí. Daqui a pouco a gente conversa mais com vocês, porque agora eu quero falar para vocês do nosso patrocinador El Patron, né? Ele é o homem das pratas, o Murilo. O Murilo, ele é fornecedor de pratas, para você conhecer ele, para você que gosta de pratas. Ele até chegou a mandar aqui pra gente. Olha só que bonito o cordão do Murilo que ele mandou aqui pra gente, né? Legal, né? Mandou aqui pra gente, para poder reforçar o nosso canal. E o Murilo também, ele escreveu um livro chamado Da Prisão ao Milhão, uma história real de superação, resiliência e empreendedorismo. Esse livro é muito legal, tá? E o Murilo, ele mandou esse livro aqui de presente para as nossas convidadas. Que então, incrível. Um para você, Denise. Muitíssimo obrigada, Murilo. E um para você, bom. Lene. Muito Tá? obrigada, Murilo. Super amei. Espero que esse livro aí, que essa mensagem de superação possam ajudá-las, incentivá-las e inspirá-las. Com certeza, Tá né? bom? E agora vamos lá ao nosso assunto, né? Hoje nós vamos falar sobre treino, rotina, alimentação, mentalidade. E nós vamos falar também sobre foco. E é claro, nós somos seres humanos, nós vamos falar também sobre desânimo, porque nem todo dia a gente acorda cantando, né? Nem todo dia a gente acorda assobiando e feliz. E estou aqui com a Denise. A Denise, ela é coach de emagrecimento, é isso, Denise? Isso, eu sou mentora de emagrecimento. Mentora. Sou treinadora comportamental, sou coach, tenho algumas especializações nessa área de comportamento humano e eu levo isso para o meu protocolo, que é para ajudar outras mulheres nesse processo, se encontrarem, mudando a cabeça, muda todo o resto de todas as outras chaves. Isso aí. E também muda o ambiente e as pessoas ao próprio redor, né? Total, e até as futuras gerações, né, Emerson? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Estou aqui também com a Lene. A Lene é agente de segurança pública. Eu sou policial penal. Policial penal, né? Sim. Ah, tá. E a Lene, ela treina e ela é braba, hein? Conheci a Lene na academia, a gente treinando, sempre conversava lá. E aí, conversando com ela, chamei ela para fazer esse episódio aqui do nosso podcast. Ela aceitou. Seja muito bem-vinda, né? E muito obrigado por ter aceitado, Lene. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Vamos começar com quem? Vou começar com a Lene, né? Lene, conta um pouquinho da sua história pra gente. Como foi que você começou a treinar e o que foi que e até onde o treinamento ele te ajudou? E no que ele te ajudou?
Eu comecei a treinar de verdade, com paixão, para cuidar da minha saúde. Primeiro, para controlar um colesterol, né? E eu mudei hábitos alimentares e introduzi efetivamente o treino na minha vida nessa época. E segundo, para curar uma depressão, que depois que eu consegui controlar o colesterol, eu tive que lidar com uma depressão. Se aproxima um pouco mais do microfone. Então, assim, de início eu comecei com a musculação, que era a atividade física que eu amava e que eu amo até hoje, que é para o resto da vida. E quando veio a depressão, que eu parei de treinar, parei tudo, que eu voltei, eu introduzi a corrida de rua, que é uma outra paixão. Já fui competidora de corrida de montanha, gente, eu não sou boa no inglês. Não vou nem arriscar de corrida de montanha. E fui campeã várias vezes, viu? Que incrível. Hoje eu já não corro mais para competir, só por paixão mesmo. E a atividade física mudou tudo na minha vida, né? Mudou a forma como eu olho para a vida, a forma como eu passei a olhar para mim. E curou muita coisa, não só a depressão, não só ajudar a controlar a taxa do colesterol, curou muita coisa. Eu passei a buscar autoconhecimento, mudou muito tudo, inclusive passar no concurso público, né? Olha, que incrível. Também veio com essa mudança de vida. Assim, eu falo que eu sempre indico para quem não pratica atividade física, que busca uma mudança na vida, comece fazendo um treino, o resto vai vir depois. Você sabe que você falando isso vai bem ao encontro do que eu costumo falar. Eu brinco que musculação ela é muito mais do que um exercício físico, né, de corpo. Ela é também um exercício de fé e de mentalidade, mas de fé. Porque você começa e você não está vendo resultado nenhum. Não. Mas você continua. E você vai mais uma vez, e você sente dor, e você sente desconforto, e você fica, nossa, mas eu vou lá para sentir dor, eu vou lá para sofrer. Quantas vezes eu já não pensei isso, já não falei isso, já dividi isso com outras pessoas. E vai, daí você vai, continua, até que um dia você passa na frente do espelho, aí você vê aquela calça que era tão apertada, mais frouxa. Aí você vê aquela blusa que antes ficava meio assim, aí já mais bonita. Aí você fala, olha, tá dando resultado. Começa a aumentar a autoestima, né? Aí você já, aquela fé que você implicou lá no início, porque você não estava vendo, você estava acreditando que ia acontecer. E você não desiste, você vai, continua, e até que um dia vem e acontece na sua vida. Então, para mim, musculação é mais do que um exercício de físico. Sim. Ele é um exercício de fé e de resistência. Sim. Por que de resistência? Porque quando a gente está lá no 10, no 12, no 15, no 20, quase desistindo, e você fala, pô, mas é só mais uma, e você vai lá e entrega mais uma, eu fico pensando, se a gente faz isso no treino, a gente faz isso na vida. Sim. E aí é o que você acabou de falar sobre o seu concurso público, porque você, olha o quanto você se auto-melhorou através do seu treino, sim, ao ponto de passar em um concurso público. É que você se vence ali, né? Você vence os seus limites, você começa a acreditar que você pode mais, né? Como você falou, você vai uma, você vai duas, você vai três, você acorda dolorida, mas você vai lá, você não deixa de ir. E aí você começa a levar tudo isso para outras áreas da sua vida, né? E a gente pode tudo que a gente quiser, né? É verdade. Nem tudo nos convém, mas a gente pode tudo. Já diria Paulo, não é? Tudo me é lícito, porém nem tudo me é válido. Exatamente, mas a gente pode tudo. Isso. A mesma pergunta para você, Denise. O que foi que o treino te ajudou? Eu já sei a resposta, né? Mas para quem talvez esteja vendo o nosso primeiro episódio, né? Claro. Você conta pra gente no que foi que o treino te ajudou. Bom, eu sou uma ex-obesa, nível 3, né? Obesidade mórbida, já eleita bariátrica, mas não fiz bariátrica. E o treino, ele mudou a minha vida. Ele mudou totalmente a minha vida. E desde esse momento que eu comentei agora, por exemplo, de você fazer algo que você não está vendo, mas você acredita que aquilo vai acontecer e você não desiste, e você continua, né? Então, desde a fé
até todos os meus outros resultados, porque hoje eu tenho disposição, hoje eu tenho muito mais, assim, alegria, eu não tenho dores, né? Dores de calcanhar, dores... A gente só sente as dores que a gente gosta, né? Mas essa dor aí a gente ama, porque é sinal de que o trem tá dando resultado. A dor do dia seguinte nossa, é maravilhosa. a gente ama, não é verdade? É sinal de que foi exaustão, fadigou e ele vai crescer. E o treino fez isso por mim, pela minha vida, né? Ele me ajudou e eu não comecei na musculação, eu comecei com aeróbicos, eu comecei com aulas coletivas, eu comecei com dança, com spinning, com todos esses outros aeróbicos, porque o que acontece? Quando você tá muito obesa, que era o meu caso, você vê a musculação como algo chato. Eu via a musculação como algo chato, porque eu olhava para a academia, só tinha as mulheres bonitas, de corpos bonitos, né? E na época eu não olhava aquilo como, pô, se eu tô gorda, se eu tenho celulite, se eu tenho flacidez, se eu tenho isso, tenho aquilo, meu lugar é na academia, né? Então não é no shopping comendo que eu vou resolver isso. Eu vou resolver isso na academia, só que na época eu não tinha essa mentalidade. E aí, mas, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de conversar, faço amizade fácil, então eu fui para as aulas coletivas. Comecei ali. E na musculação mesmo, eu me apaixonei. Vamos fazer 2 anos e meio, por aí, no máximo 3 anos que eu realmente malho, que eu treino pesado. E o meu sonho é 2025 estar num palco de fisiculturismo. Então, Vai estar. Se você sonha, você vai amém. estar. Ah, com certeza vou. E eu vou estar na torcida. Ai, que linda, gratidão. Eu tenho uma tatuagem que diz: você se torna o que você acredita. É uma frase da Oprah. E eu acredito muito nessa frase, sabe? E ela norteia a minha vida. Então eu realmente acredito que em 2025, por que 2025? Porque eu tenho alguns passos ainda. Como eu fui muito gorda, por mais que eu tenha hoje tenho uma recuperação assim, celular de forma ótima, a minha pele eu tenho pouca flacidez, então para uma fisiculturista isso não cabe, né? Então eu preciso fazer cirurgia estética e tal. Então vou fazer por esse sonho, 2025, vou estar no palco, se Deus quiser. Sobre a frase da Oprah, salvo engano, ela também está no livro de Provérbios. Quando diz que do jeito que você sente no seu coração, assim você é. É mais ou menos isso com outras palavras. Legal. Isso é fé, né? É fé. Vira e você mexe acredita. e a gente cai aonde? Na fé. A fé é tudo, para tudo na vida. Eu falei que a fé, ela é para o bem e ela também é para o mal, porque fé nada mais é do que aquilo que você realmente sente e acredita de verdade. Fato. Se você acredita e sente de verdade... Você realiza, você é capaz de realizar. Exatamente. É isso. Isso aí. Eu estava conversando com a Lene hoje, e aí, enquanto a gente estava conversando, ela falou algo muito legal também, né? Ela falou assim que a gente é uma média, né, das 5 pessoas das quais a gente convive. Fato. E bate com o que a gente conversou ontem, né, que você também estava falando, que quando a gente começa a treinar, mudar a rotina, mudar de vida, as pessoas ao nosso redor, elas começam, né, a se contaminar no bom sentido, Sim. né, com aquilo que a gente faz. Hoje eu tive assim uma experiência bem legal, né? Eu até falei para alguns amigos meus e disse, pô, estou bem feliz de ver vocês aqui, né? Porque já tem alguns anos que quase todas as segundas-feiras, né, eu acordo cedinho de madrugada e vou para a Praia da Costa, tipo, ver o sol nascer, né? Tomar um café. Por muito tempo eu fazia isso sozinho. E aí depois alguns amigos, né? Sempre tem um monte de gente que vê. Agora há pouco eu estava recebendo direct, pessoas, quando eu voltar para aí eu vou começar a fazer. Isso é verdade. Eu vi hoje, achei muito interessante. Não, é quase toda segunda ali você vai ver essa rotina, história, né? E aí tem muita gente que sempre fala, eu quero tanto começar a fazer. E tem outros que falam, isso é coisa de doido. Se fosse um pouco mais tarde eu iria, às 7 horas. Mas enfim, o horário é esse. E aí hoje eu estava com 3 amigos, né? E é rotineiro, assim, de vez em quando a gente vai, nem sempre a gente consegue ir junto, mas eles sempre estão lá.
E aí hoje eu vi eles lá e eu falei, pô, cara, Que tô bem feliz, né, de ver vocês aqui. E aí você vê, né, a média das pessoas com as quais você convive, porque são amigos que eu estou sempre conversando, a gente está sempre perto. Eles me incentivam, né, e assim como eu percebo que eu incentivo eles. Eles são, de vez em quando um deles, pô, cara, foi graças a você que comecei Que a aproveitar legal. mais o dia, mais amanhã. Então, assim, aquilo que a gente faz, né? A gente incentiva outras pessoas, às vezes até indiretamente, muitas vezes você está fazendo e tem gente que fala assim, um dia eu vou com você e nunca vai. E às vezes quando você faz as coisas contando que em algum momento os outros venham, você não está fazendo por si mesmo, né? Você está fazendo, Na né, expectativa, uma né? expectativa de possibilidade de outras pessoas virem com você. Mas seja lá o que você precisar fazer, vai lá e faça por você, viva a sua própria vida, e que no meio do caminho você encontrará pessoas como você para fazer aquilo que você também faz. Fato. E aí eu quero saber, primeiro da Denise, a mesma pergunta para você. Já pode até complementar depois que ela responder, Lene. Denise, em que momento e quem que você tem percebido ao teu redor que você tem incentivado? Sei que você incentiva muitas pessoas, muitas mulheres, né? Primeira vez que você esteve aqui comigo, que eu postei uns stories, aí teve ali umas duas pessoas várias pessoas ali, né? Mas teve duas que recebi ali alguns directs, mas tiveram duas que falaram, nossa, falaram assim com tanto, você vê o comentário, mas você parece ver a pessoa falando, que, como você conhece, já sabe a empolgação, né? Sim. Nossa, ela é incrível, eu acompanho ela, gosto tanto dela e tudo mais. Então, me fala em que momento, né, e que você tem incentivado as pessoas ao teu redor e quais as pessoas, assim, que mais, claro, né, todas são importantes, mas a que mais você disse, poxa, que legal, que estão do meu Massa. lado. Massa, é muito boa essa pergunta, sabe? Outro dia eu até postei um story que falava assim: você nunca saberá a quantidade de pessoas que você inspirou, mas elas saberão. Legal. Então é muito isso, assim, sabe? Às vezes você tem uma atitude como a sua de ir à praia, você nunca vai saber quantas pessoas estão acordando mais cedo e cuidando da sua própria saúde Isso. porque estão te vendo. Isso. Mas elas saberão que foram por você que elas começaram, né? Então, muito massa. Só que, para mim, existe sim muitas mulheres, graças a Deus, e sabe, eu acredito muito que todo o processo que eu passei de obesidade, ele não foi, só fui obesa e pronto. Não, se Deus permitiu que eu chegasse lá, é porque, óbvio que eu tinha minha escolha no meio do caminho e eu optei pela escolha pelo modo difícil. Eu tinha um jeito fácil e um jeito difícil. Eu fui pelo jeito difícil, né? Então, se Deus permitiu que eu cheguei lá e eu cheguei agora aqui, sem fazer uma cirurgia bariátrica, sem precisar de uma cirurgia para que eu mudasse todo o meu estilo de vida, eu acredito que tem um propósito aí nesse caminho, né? Então, pensando nisso, eu sempre peço que Deus me faça de instrumento dele para que eu possa ser, então, incentivadora e transformadora de vida de outras pessoas. Mas as vidas mais importantes que eu vejo que eu transformei para mim são a vida, por exemplo, do meu marido, da minha filha. Minha filha hoje tem 18 anos, ela treina, porque me viu treinando, então começou a treinar comigo. Ela faz faculdade de nutrição, né? Então já está finalizando o primeiro período de faculdade, acabou de fazer 18 anos, entrou com 17 anos na faculdade. E ela viu todo o processo teu de emagrecimento, né? Então, ela vai ter uma propriedade, por um exemplo, dentro de casa, para ela poder atender Amém, as pacientes dela no futuro também, Você né? vai ter uma empatia por aquela Sim, pessoa. sim. Vai entender que estar obeso é uma escolha? É, porque você pode optar por comer ou não comer. Se analisar ou não se analisar, né? Então, eu estive nesse lugar, então eu sei que quando eu estava lá, é óbvio que não é de forma consciente. A gente faz isso baseado naquilo que a gente acredita sobre nós mesmos e sobre a vida que a gente tem, né? Sobre a vida que a gente leva. Mas existe como, né? Essa mudança. Isso é um fato, existe. Dá para mudar, dá para fazer novas escolhas. Eu não acordei com 110 quilos e também não acordei com 70 quilos, né? E com o sonho de me tornar uma fisiculturista. Então, isso foi uma construção que foi acontecendo na minha vida.
E do mesmo jeito que isso aconteceu pro mal, e aí a escolha, né? Sim. Aconteceu também pro bem aqui. Então, é possível, sabe? Eu costumo brincar que enquanto há vida, há esperança, não é? Então, se tem vida, você não está feliz com a vida que você está tendo hoje, com as atitudes e com as decisões que você está tomando, porque uma coisa eu tenho certeza, é uma frase até de Tony Robbins, ele fala, é no momento de decisão que o seu destino é traçado. Então, quando você toma uma decisão, e seja ela pequena ou seja ela grande, a tua vida tem até o efeito borboleta, né? Que fala sobre a borboleta que bate as asas em um determinado polo, ela influencia na minha vida aqui do outro lado do polo, né? Então, tem uma teoria do efeito borboleta. Mas o que eu quero dizer é assim, quando você decide, é a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que fuma. Para que ela pare de fumar, ela precisa de um segundo, uma decisão. Sim. Nesse momento ela decide. A partir disso, depois ela precisa perdurar na decisão e encontrar formas de resistir ao vício, né? E a mesma coisa é a alimentação. Eu tive um choque, eu subi na balança, vi 110 quilos. Uau, vou morrer. Se eu não mudar, vou morrer. Vou perder vida junto com as minhas filhas. E quando eu decido mudar, então, a partir dali, eu começo toda uma mudança na minha vida e que vai refletir na vida das minhas filhas, eu tenho 2 filhas, e do meu marido, que hoje também treina, tem 49 anos, mas ninguém diz que ele tem 49 anos. As pessoas brincam que ele é conservado no formol. Então, porque tem uma cabeça boa, porque tem uma mentalidade legal, porque ele já teve picos de pressão antes de começar a treinar de 20 por 12. Porque não cuidava da saúde, não cuidava da alimentação, não cuidava da vida. Né? E a nossa vida é única. Então, hoje, além de todas essas pessoas que de uma forma ou de outra chegam até mim pela internet e que eu sou super grata a Deus e quero continuar fazendo isso, a minha família são as pessoas que eu mais sou grata pela mudança delas. Legal. E aí, Elaine? Assim, as primeiras pessoas que eu acho que realmente a gente influencia, né, com a nossa mudança, é quem está mais próximo, né? É dentro de casa. E eu sou muito grata a Deus também, porque meu filho, né, inclusive ele faz medicina hoje, mas muito antes de entrar na faculdade, ele já treinava, então ele tem toda essa preocupação desde muito novo. Hoje ele está com 23, mas ele se alimenta, se preocupa com essa coisa de comer bem desde os 18 anos, que não é uma coisa muito normal, né, nessa idade, é a geração do fast food. Sim, é verdade. E ele tem toda essa preocupação com treino também, a questão da longevidade com saúde, né? Daquela coisa de formar o seu colchãozinho de saúde, que é os músculos, é a musculação, né? Meu marido também, né? Que hoje acabou se tornando um pouquinho mais vaidoso. Né? E minha irmã, que também venceu problemas de saúde, depressão, de taxas de colesterol e também através da atividade física, e ela fala, né, que eu que influenciei minha sobrinha, a filha dela, fala o tempo todo que eu sou a inspiração dela, e a gente recebe mensagens todos os dias, né, de gente, te vejo todo dia lá e tal, você me incentiva, quando eu sumo dos stories as pessoas me cobram, poxa, às vezes eu tô sem disposição, aí eu te vejo lá e eu vou e faço. Então, assim, isso é muito bacana. E é aquilo que a Denise falou, né? Você sempre está influenciando alguém, seja para o bem ou seja para o mal. E que bom que a gente escolheu influenciar para o bem, né? Então, é fantástico isso. Legal. Por falar em idade, será que podemos falar em idades aqui nessa mesa? Sem problema nenhum. Tudo. Com certeza. Graças a Deus por cada ano vivido. Glória a Deus. Feliz em todos eles. É verdade. Vamos falar aqui para o nosso público. Quando ela falou para mim a idade dela, eu disse, não pode. creio. Né? Aí eu estava falando ontem da Lene, né? Hoje para os meus amigos. Aí estava falando agora e eu falei, rapaz, eu vou entrevistar uma mulher. Ela tem tantos anos, você fala, né? Tem tantos anos
Não parece. Aí tava falando agorinha, foram lá te stalkear, né? Rapaz, não parece mesmo. Eu acho que todo mundo deve falar isso para você o tempo todo, né? Todo. É assim, Que maravilha, né? Eu fico lisonjeada. E você realmente. incentiva não tem muita como gente, a gente né? não ficar meio envaidecida com isso, né? Com E certeza. às vezes eu viajo, assim, igual eu vou citar um exemplo, eu estava de férias esses dias em Búzios, né? A ponto das pessoas chegarem para mim e me perguntar, desculpa, mas eu posso perguntar quantos anos você tem? E tipo assim, quando eu falo, nossa, não parece. Porque parece um tabu, né? A gente fica com vergonha. Eu te perguntei por quê. Você não leva mal? Eu te perguntei da academia. Sim, Você não sim. leva mal? Mas eu queria saber qual que é a sua idade. Eu acho que a gente viveu durante muito tempo, as pessoas se preocuparam muito em esconder a idade. Sim. As pessoas tinham medo de envelhecer. Principalmente As pessoas mulheres. sofriam. Gente, eu acho tão triste quando eu vejo alguém sofrendo porque vai fazer, nossa, eu vou fazer 31, vou fazer 32. Gente, que alegria é você verdade. comemorar a passagem dos anos, né? Então, assim, posso falar? Claro! Eu vou fazer 50 anos em outubro, né, dia Olha 24 só. de outubro. Eu falo que eu já estou no processo de transição, eu já nem falo mais que eu tenho 49, já falo que eu tenho 50. E assim, sou muito feliz por cada ano vivido. E o meu desafio, e que eu tento mostrar para as pessoas, gente, é possível você envelhecer bem. Você envelhecer com saúde, você envelhecer com beleza, e a minha meta é completar 60, 70 anos, me olhar no espelho e me achar linda, né? Porque é possível, eu sigo várias pessoas assim. Eu vi você postando hoje um cara de 69. Disse, caraca, como eu quero chegar aí. Eu vi também. O Emerson, como eu quero chegar eu assim na sigo cidade. uma mulher, é Silvia o nome dela, ela tem 78 anos e ela fala, eu acredito que seja verdade, que ela não toma nenhum remédio para nada, nem comprimido para baixar a pressão, nem para colesterol, com 78 anos. E a mulher é saradora, marombeira. Então fala assim que hoje, eu, ela, você, esse povo, nós ainda somos a exceção, Sim, né? somos. Mas eu acredito que daqui a alguns anos isso vai ser a regra. Porque cada vez mais as pessoas se cuidam. Gente, isso... fulano se cuida porque fulano tem uma condição financeira. Não, gente. É possível para todo mundo. Eu tenho uma seguidora minha, eu até falei com ela hoje para ela deixar o Instagram dela aberto para eu poder compartilhar os vídeos dela, né? Porque é fechado, não consigo. Ela mora na roça, ela tem 43 anos, ela mora na roça, não tem nenhuma academia próximo à casa dela e a mulher é cheia de músculo. Porque ela criou o jeito dela de treinar na casa dela. Que legal. Foi comprando uma caneleira, comprou um colchonete. O YouTube ensina tudo para todo mundo. Então, gente, só não faz quem não quer. Quando eu comecei a treinar, que eu não tinha condições de pagar uma academia, eu fui pensar, falei, gente, o que eu posso fazer? Natação, bicicleta ou corrida? Eu falei, gente, a corrida, o calçadão é de graça. Então é para lá que eu vou. Comecei a caminhar, comecei a correr. Na pandemia, eu não fiquei sem treinar um dia. Porque eu dei o meu jeito, eu criei o meu jeito para treinar dentro de casa. Então tudo é força de vontade. E eu falo assim que a estética ela é maravilhosa. Mas o meu foco, ele não está na estética. Meu foco não está na estética. Eu cresci vendo a minha mãe, toda vez que ela ia sair de casa, ela pegava uma sacolinha do supermercado cheia de remédio que durava no braço. Eu tenho essa memória de quando eu era criança. E eu sempre falava que eu não queria aquilo para mim. Eu sempre disse que quando eu me aposentasse, eu queria usar o meu dinheiro da aposentadoria para viajar, para curtir. E não para fazer fisioterapia ou comprar remédio. E tudo na vida da gente é investimento, né? É investimento de tempo, é busca por conhecimento, é decisão que você toma. E se colocar como prioridade é se cuidar. É se cuidar. Fato. Hoje eu acredito que tem mulheres de 30 que se colocar elas ao teu lado, Sim. talvez elas vão estar com essa bolsinha do remédio, né? E enquanto você está com disposição, está com uma mentalidade boa, né? Está com estética, apesar de estética muito boa. Eu, enquanto você estava falando aí, estava recordando de mim que com 25 anos, não, 24, parei de beber com 24 anos, mas eu bebia desde cedo, assim, bebia e fumava desde os 16 anos. E parei de
beber e de fumar com 24. E hoje eu vou fazer 40 no próximo mês. E eu hoje me considero também bem melhor, assim, no estado mental e físico, do que quando eu tinha 25, olha só. Ó, esse daqui é o meu livro. Bacana. Ó, eu tinha aqui 28 anos, né? Então, Nossa, é outra pessoa. Tipo assim, é outra pessoa. Olha, você está muito melhor hoje com 40. Então, eu digo assim, Fala a olha mesma só, coisa sobre mim. 28 anos. Então, hoje eu digo, poxa, estou bem melhor hoje. Eu falo a mesma coisa sobre mim. Quando eu vejo as minhas fotos, eu falo, gente, eu realmente acho que eu estou igual o vinho, melhorando usando o tempo a nosso favor, né? E você lembra que eu falei com você? Eu acredito que muita coisa vem de acordo com o que a gente vai envelhecendo. Para mim, o divisor de águas foi os 40 anos. Eu falo que muda tudo na vida da gente. É como se a fênix ressurgisse, assim. Você começa a olhar para você de uma forma diferente, você começa a se colocar mais como prioridade, a cuidar melhor de você, você busca autoconhecimento. Então, assim, hoje eu faço meu treino, eu tiro meu tempo para fazer yoga, eu tiro meu tempo para fazer meditação. Toda vez que eu estou muito ansiosa, eu tiro 5 minutos, paro lá e vou meditar. Às vezes eu nem consigo. Aí eu começo, eu falo, ai meu Deus, eu não estou conseguindo. Mas eu vou lá, porque é importante essa coisa de equilibrar a energia também. Não é só atividade física e alimentação. É um conjunto. E você começa pela atividade física e vai virando várias chaves, né, Denise? Vai virando várias chaves. E você começa a trabalhar outras áreas da sua vida. Sim. Isso é fantástico. Eu tenho uma rotina que eu sigo bem à risca, como não somente a alimentação e o treino, como horário de leitura horário, da Bíblia. Oração, horário de acordar, horário de dormir. Sim. A Denise, a gente participa da mesma célula, né? Quando acaba, eu já vou embora porque eu quero estar deitado 10 horas. Se eu vou dormir 10 horas, não sei, eu vou pegar o livro e vou ler, mas eu quero estar na cama 10 horas, né? Que logo mais o sono geralmente vem. Eu acho que quando a gente tem esse hábito de acordar cedo, a gente começa... A gente se organiza tanto, né, quando vai envelhecendo. Então, assim, muita coisa muda, né? Sim. Você muda as companhias, as pessoas que você quer caminhar, as pessoas que você quer perto de você. Não é porque você incentiva pessoas, a gente ama pessoas, né? Quer ver a vida de todo mundo mudar, mas tem as pessoas que a gente quer mais próximo. Tem pessoas que você conversa uma vez e já sabe que não quer conversar. Isso tem muito a ver com os nossos valores, né, Emerson? Você sabe que você que também é da área do desenvolvimento humano, dentro num processo de mentoria de coaching, a gente trabalha com os valores. E às vezes aquilo que para mim é insustentável, impraticável, para outra pessoa tá tudo bem. E aí não é certo, não é errado, simplesmente os valores dela são diferentes dos meus, né? E aí aquela coisa que você falava antes sobre... Às vezes tem gente que é só chata mesmo, você não quer... Só tá sendo educado, você não quer ficar muito tempo conversando com ela. Pra perder seu tempo. Também. Tempo é vida. Tempo é vida. Mas eu acho que é uma seleção natural, né, que acaba acontecendo, porque do mesmo jeito que a Lene falou sobre as 5 pessoas, e é isso mesmo, a gente é a soma das 5 pessoas, e eu costumo dizer, Lene, que não só das pessoas que estão fisicamente perto da gente. Quem a gente segue na internet, as páginas que a gente vê, os sites que a gente capta, a música que a gente ouve influencia. Também acaba influenciando. Então, isso tudo é a somatória do caráter de quem nós somos, né? E aí acaba que se faz uma seleção natural na vida, né? Aqueles que vão conversar com os teus valores, conversar com os teus princípios, seguem junto com você. Aqueles que têm os princípios e valores distorcidos vão seguir os outros caminhos. E tá tudo bem. Né? E às vezes é natural. As pessoas chegam e não ficam. Porque a energia não combina. Sim, né? Exatamente. Que entra aí nessa seara dos valores. Sim. Né? Os iguais se atraem. Os diferentes, eles se repelem. É física, né? Não tem como. Sim. Tanto que é aquela questão de fazer a conexão de rapport, né? Porque, tipo, tem pessoas que você conversa uma vida inteira, você pode até ser amigo, né? Você
você até gosta de estar perto da pessoa e você nunca convida para tua casa. Sim. Né? É amigo ali de rua, de igreja, de rolezinho e tudo mais. E tem pessoas que você conhece uma vez, caramba, Já ligou, né? Vamos ver um filme, vamos comer, vamos fazer alguma coisa junto, né? Pessoas que se conectam com você, que é lá questão dos iguais, né? Exatamente. Iguais em valores, em energia, né? Em propósitos. Isso aí. E Denise, fala uma coisa para mim. Dentro dessas pessoas que te seguem, que te acompanham, né? Você tem o teu treinamento do protocolo... Protocolo CTA. Do protocolo CTA. Protocolo CTA Consciência, é o pilar que eu trabalho. Treinamento, e eu tenho um personal trainer que é meu personal hoje, meu parceiro, ele cuida dessa parte de treinamento. E alimentação, que também tem uma nutricionista parceira que cuida disso. Então, eu tenho esses 3 pilares dentro do protocolo. E como que as pessoas conhecem e descobrem o protocolo CTA? Eu tô com um grupo agora em andamento, então não tenho abertura de vagas, mas eu tenho uma lista de espera. Se as pessoas que estiverem assistindo quiserem ir lá, vai no meu link da bio, clica lá e tem uma lista de espera, você vai pôr seus dados, que assim que a gente abrir o próximo grupo, vai ser uma das primeiras pessoas a serem chamadas, avisadas do próximo grupo do protocolo. Lá dentro desse protocolo, a gente vai trabalhar muito a mentalidade, né? Porque não existe uma pílula mágica, não existe um pozinho de perim-pim-pim, ou algum milagre que vai acontecer que vai te fazer emagrecer. Vocês oferecem um chá verde, chá de emagrecimento, chá de emagrecimento? Nada de milagre. Não trabalho com milagres. Não trabalho com milagres. Então nem quero, que eu gosto de tomar alguma coisa e ficar e eliminar 10 quilos em 7 dias. Mas você sabe que tem as pessoas que procuram isso. E tá tudo bem, porque ela tá no processo dela, no tempo dela. Ela vai entender que isso não vai resolver. Que ela vai viver em efeito sanfona, como foi o meu caso, que vai no médico, pega um remedinho ali, toma um remedinho aqui, um chazinho milagroso ali, um gelzinho, não sei o que lá. Quantos e quantos investimentos errados eu já fiz em relação a esse emagrecimento. Até aprender que é alimentação e treino, né? E consciência. Eliminar mais do que se come e trabalhar a mentalidade. Exato. Né? Sim. Eu acredito muito na consciência. Para mim, o pilar fundamental do meu protocolo é a consciência. É óbvio que sem o treinamento e sem a alimentação eu não consigo chegar no resultado. Mas se eu não mudar as chaves na minha cabeça, eu vou continuar comendo as minhas emoções. Eu vou continuar comendo as minhas angústias. E aí, ao invés de me alimentar fisiologicamente, eu vou me alimentar para tapar buracos. Que foi o que aconteceu comigo. Então, eu entendo isso perfeitamente de forma empírica. Eu acabei trazendo isso para minha vida. E depois eu fui fazendo treinamentos, eu fui fazendo formações. Eu tenho 2 formações em coaching. Eu tenho treinamento em psicologia positiva. Eu tenho treinamento em perfil comportamental, como você lidar, qual o seu tipo de perfil, como que você vai lidar com cada situação. E aí, quando você está numa situação de como ou não como, né? Faço ou não faço, seu perfil ele vai ter ali relação com as suas decisões, autossabotagem, enfim, crenças limitantes, tudo isso. Né? Então, tem uma bagagenzinha aí. E eu entendi que existe um meio de fazer com que você chegue mais rápido, porque eu já tenho 6 anos e meio nesse processo, né? De emagrecimento e depois agora de hipertrofia para chegar ao palco de fisiculturismo. Então eu consegui entender que existem algumas ferramentas que te ajudam a fazer com que isso seja mais rápido. Só que não é passo de mágica. É mais rápido, sim, do que os meus 6 anos? Sim, a gente consegue fazer isso muito mais rápido. Mas é sobre uma mudança de comportamento e de consciência. Não é sobre uma restrição alimentar louca, com uma dieta louca que vai te fazer emagrecer ali, vai te fazer perder líquido, na verdade, não gordura, em 15 dias, 20 dias, e depois você não conseguiu o suficiente mudar a tua forma de viver e de agir para que isso seja sustentável. Então não adianta, para mim não adianta. Essas dietas malucas, elas vão funcionar, mas se você não mudar a sua consciência, você não perdura. E o que eu quero é longevidade. É vida mais com quem eu amo, que no caso as minhas filhas, meu marido, as pessoas que estão na nossa volta. Então, se eu quero isso para minha vida, é sobre isso que eu vou levar para as pessoas que me buscam.
né? Elas entendem que quando elas me buscam, elas vão encontrar isso. Então, é isso que eu entrego dentro do protocolo. Como que as pessoas encontram o protocolo CTA? Pelo teu Instagram? Tem o meu Instagram, que é denise.giovanetti. Giovanetti é com 2 N's e 2 T's e no final, Giovanetti. Tá, para você que está assistindo, eu vou deixar o arroba dela na descrição para ficar mais fácil, tá bom? Isso. E tem também o arroba do Protocolo CTA, que é Protocolo CTA Oficial. Protocolo CTA Oficial fica mais fácil. E ali você vai encontrar o meu e no meu você vai encontrar do protocolo. E ali você vai encontrar dicas de mentalidade, de como fazer para você alcançar os seus resultados. Por exemplo, uma dica super fácil e que já ajuda as pessoas a olharem, porque às vezes a pessoa quer emagrecer, por exemplo, eu quero eliminar 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, é muita coisa, eu nunca vou conseguir. Quando eu tinha 110 quilos, eu precisava eliminar 40 quilos. Se eu olhasse só para esse número, eu ia achar isso muito distante e eu não ia me sentir vencedora, ia ser difícil pra caramba de eu chegar nesse número, nessa evolução, né? Então, o que a gente faz quando a gente quer eliminar peso? Primeira coisa, quanto de peso você quer eliminar? 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, beleza. Agora, ao invés de você olhar para esse número de forma macro, faz micro metas. Então, em quanto tempo você quer eliminar? Vamos dizer aí que 10 quilos, 10 meses, para a gente fazer uma conta redonda, né? Então, eu tenho que eliminar 1 quilo por mês. Já fica mais fácil e mais real 1 quilo por mês do que 10 quilos. Entende? Então, ou se fosse 20 quilos, 2 quilos por mês. E aí você ainda pode fracionar ainda mais. Diminui essa macrometa para uma micrometa e você ainda pode facilitar mais a sua vida. Se eu tenho que eliminar 2 quilos por mês, se fosse 20, por exemplo, então eu preciso eliminar por semana, 4 semanas, 10 por 4 vai dar 2,5. 2,5 quilos, né, por semana. Não, eu fiz a conta errada, desculpa. Eu estou falando de 10 quilos por mês, não 10 quilos, né? Desculpa, vamos de novo. Se eu tenho que eliminar 10 quilos em 10 meses, é 1 quilo por mês. 1 quilo por mês vai dar 250 gramas por semana. Vê como fica fácil? E cada vez que eu consigo atingir essa meta, eu libero dopamina no meu sistema. E dopamina é o neurotransmissor da felicidade, é o neurotransmissor da conquista, do entusiasmo. Então, quando você conquista, uau, eu consegui. E aí você continua. Diferente de que se você olhasse essa meta distante, você não conquistando ela tão rápido, a probabilidade de você desistir no meio do caminho é muito maior. Então, divida a sua macrometa em micrometas. Você vai ter muito maior chance de alcançar o seu resultado. E aí é uma dopamina boa, né? Porque tem a dopamina ruim, que é a dopamina da recompensa imediata, como da comida, né? Você sentiu prazer, vontade de comer, vai lá e come. Sabe, você estava falando aí sobre o consciente, né? Eu vou tentar explicar, tentar de forma clara aqui, o aparelho psíquico de Freud, né, na psicanálise, que às vezes as pessoas tentam complicar muito, porque realmente é difícil de se entender. Mas eu vou tentar, vou tentar explicar aqui de uma forma fácil para compreender, porque eu, pessoalmente, eu reflito muito quando eu tenho vontade de fazer algo que eu não devo. E aí eu começo a tentar analisar o meu inconsciente, onde é que está a falta, onde foi que eu sofri um gatilho durante o dia para eu querer fazer aquilo. O Freud, a psicanálise toda, ela é resumida no aparelho psíquico, né, que é o id, o ego e o superego. O que é o id? O id é a sua vontade. Todos nós sentimos vontade. O que é o ego? O ego é o seu querer fazer. Vamos supor, você sente vontade de fazer alguma coisa, falar uma coisa absurda, você sente vontade de matar alguém. Quem nunca teve vontade de esganar alguém que te fez raiva, né? Aí você sentiu a vontade. Aí o id, o ego, ele quer fazer aquilo. E aí vem o superego e fala, não faz não, porque é errado, é imoral, é contra as leis de Deus, é quando você vai preso. Então, assim, ele é o que freia, ele é aquele que freia. Aí ele vai lá no nosso consciente e inconsciente. O que é o consciente?
É esse momento aqui, a gente está sentindo o ar-condicionado gelado, estamos conversando, estamos, né, tendo bate-papo legal, estamos vendo um ao outro, isso daqui é o nosso consciente. Tudo aquilo que não fizer sentido para você durante o seu dia, vai para o teu inconsciente. Ou seja, vai para um registro ali que fica apagado na tua memória. Muitas vezes a gente não lembra nem o que comeu hoje durante o dia se não foi importante para a gente. Mas tudo aquilo que foi importante, foi o teu marido que fez, que te serviu, aí você vai lembrar, né? Mas se for numa correria do dia a dia, às vezes você nem se lembra, vai para o teu inconsciente e fica apagado lá. Tem um exemplo aí, facinho, para as pessoas entenderem isso que você está dizendo. O filme Divertidamente. Aquela pilha de bolas, ela é o inconsciente com essas memórias que não tem a ver com o nosso dia a dia. Vai ficar lá na gaveta. Acho que é raiva, nojinho, não sei o quê. Isso, mas tem um corredor de bolas, né? É isso aí. Isso. Aí tá difícil de entender, certo? Pra mim, é que como eu acabo já conhecendo um pouquinho disso, faz sentido. Fácil, né? Mas é aí, né? Mas aí tá, para você que está nos assistindo, né? Tudo que não fez sentido vai pro teu inconsciente. E aí durante o teu dia, às vezes você ouviu uma música, né? Uma música que você terminou um relacionamento ali com a tua ex-namorada 10 anos atrás. Quando você terminou esse relacionamento, estava tocando uma certa música. 10 anos se passou, você sofreu ali por aquele final de relacionamento, chorou pra caramba, ficou com depressão, mas venceu a tudo aquilo ali, já esqueceu da namorada, casou, tem filho, tem um novo emprego. 10 anos depois, você está feliz, acorda animado e tudo mais, aí toca uma música, né? E aí o teu inconsciente, ele se lembra daquela música. Aí você está aí passando por um processo no protocolo CTA, né? Aí você está ali passando pelo processo de emagrecimento, está começando a treinar, está vencendo várias coisas, e aí do nada tocou aquela música lá e você passou, né? Nem sentiu a música, não se lembrou da namorada, nada. Quando chega em casa à noite, chega até animado e do nada dá vontade de comer uma pizza, um sanduíche, provocou um gatilho, porque o teu cérebro ele quer uma recompensa imediata por causa de alguma falta, de algum gatilho, de alguma emoção que foi ativada em você. E aí muitas vezes as pessoas não sabem do porquê que elas querem quebrar o protocolo CTA. Olha só o pitch que eu estou fazendo para você aqui. Aí as pessoas não querem se alimentar de alguma maneira ali, sair da dieta, porque a gente sai de vez em quando. De vez em quando é boa a pizza, não tem problema nenhum. O problema é quando você não entende do porquê que quando a Denise fala que as pessoas comem emoções. Porque muitas vezes são provocados gatilhos de emoções na gente e a gente não sabe o porquê. Existem esses gatilhos de recompensa imediata, 3 coisas que as pessoas procuram se satisfazer imediatamente. É o fast food, o unicime hoje, o prazer imediato. Sexo, muitas vezes pornografia, com quem tem nada a ver com você, né? Se for teu esposo ou teu marido. Compras compulsórias e alimentação. Tudo isso é um prazer imediato, né? E um prazer imediato que, se não for dentro do teu padrão de vida, né? Se não for algo que você esteja agindo corretamente, porque a gente sabe quando não está, aí você se arrepende. Aí o prazer depois, ele vira uma dor maior ainda, né? Aí vira culpa, vira arrependimento, né? Vira algo maior ainda. E aí, usando esses teus exemplos todos, é muito legal, porque, por exemplo, assim, ó, a comida, dentro desses 3, que é a pornografia, o sexo promíscuo, vamos dizer assim, né? O sexo promíscuo, a pornografia e tal, ou a alimentação, ou então as compras, o mais fácil disso tudo é a alimentação. É o mais lícito e menos julgado, vamos dizer assim, né? Então... Menos imoral. Isso, menos imoral.
Então é muito mais fácil que você entregue todas as suas frustrações na alimentação do que em outras dessas situações, né? Então você pode, inclusive, quantas pessoas a gente vê que estoura cartão de crédito, né? E se endivida e fica lá eninhado nas dívidas, é uma situação de fuga. O sexo promíscuo, né? A pornografia, isso também, porque é a questão da dopamina imediata, que é o que ele acabou de falar. E é total, a gente está sempre na busca do prazer e evitar a dor. Sim. Qual é a nossa existência humana? Ter prazer e evitar a dor. Então é base nisso que a gente vive. Né? Como seres primitivos, é sobre isso que a gente acaba vivendo. Então, como que eu vou ter prazer? Qual que é o jeito mais fácil e menos julgado? Então, eu vou comer. Vou comer o chocolate, vou comer a massa, vou comer o pastel, vou tomar o refrigerante, enfim. E normalmente os mais palatáveis são os menos nutricionais, né? Sim. Os que trazem menos valor nutricional para a nossa vida, né? Mais calorias vazias. E aí a gente vai fazendo isso. E a questão da consciência, se você faz isso de forma consciente, tipo, ó, eu treinei, eu me alimentei bem a semana inteira, eu fiz tudo que estava dentro do meu planejamento e tal, então agora eu posso aproveitar um momento com a minha família, eu posso ir no churrasco com os meus amigos, eu posso fazer certas escolhas de forma consciente. Agora, quando eu como sem nem perceber que eu estou comendo, quantas vezes eu ao menos, enquanto obesa, né? Várias vezes eu comi sem nem saber direito o que eu tinha comido. Só comi. E quando eu pegava uma barra de chocolate, não, quando vejo já tinha acabado, eu falava, nossa, já comi e nem percebi que tinha comido. Né? Então, quantas vezes a gente faz isso? Porque a gente está tentando tapar buraco. Está tentando tapar buraco. Por isso que é bom se conhecer, né, e ter essa consciência, né, ativa em você, você entender sobre o consciente, o inconsciente, o mínimo da sua psique, né, do aparelho psíquico, porque quando eu quero comer, né, do nada, assim, eu tô bem pra caramba ali, né, pô, acho que eu vou no lanche, vou pedir um iFood, sabe? Aí eu digo, opa, peraí, mas por que se eu já estou até alimentado? Porque eu gosto, né, de me alimentar bem e de vez em quando, claro, né, comer uma pizza, um x-tudo, mas, né, consciente de uma forma. Agora, quando é de uma forma inconsciente, eu já paro, opa, qual foi o gatilho, o que está acontecendo aqui, sabe? Então, isso é muito legal. E se você não tem essa consciência ainda, você procura profissionais como o Emerson, como eu, né, para que a gente possa te auxiliar a chegar a esse ponto. E assim, gente, de novo, não tem fórmula mágica, mas tem ferramenta para isso. E a gente consegue fazer de forma, eu costumo dizer, um empilhamento de coisas, né? Então, assim, não é porque hoje eu fiz uma ferramenta com você, Helene, que a partir de amanhã você já não vai repetir esse padrão. Não. Hoje você vai fazer essa ferramenta, você vai interiorizar ela, você vai começar a ir para o campo de batalha, né? Porque uma coisa é enquanto a gente está aqui num ambiente de segurança. Aí quando você vai para o campo de batalha é onde realmente você vai ver, ó, dei conta, não dei conta, isso aqui fez sentido e eu consigo reforçar, isso aqui não fez sentido, eu preciso melhorar. E aí você é um ser humano, você está em constante aprendizado e evolução. Então, não tem como você fez uma ferramenta e pronto, agora eu vou emagrecer para sempre. Não, você vai fazer uma somatória de coisas, uma somatória de decisões que vão te fazer ser melhor e conseguir chegar aos teus objetivos. Como você, né? Quando você estava lá, você falou... Lene estava contando aqui, né? Vou puxar esse assunto que eu gostei muito. Já ia puxar, então. Então bora lá. Não, pode puxar, fique à vontade. Fique à vontade, vai lá, pode puxar. Então tá bom. A Lene falou que foi ao médico e o médico disse que pelo histórico familiar você teria que tomar medicação. Conta aí pra gente, vamos conversar. Meu colesterol, ele dava sempre muito alto. Meu colesterol dava sempre muito alto, né? E mesmo eu corrigindo a alimentação, tirando gordura, enfim, continuava dando alto. Até que chegou ao ponto de o médico entender que não estava ligado à minha alimentação, que seria um fator genético. E ele dizer para mim que eu precisava entrar com a medicação imediatamente e que seria para o resto da minha vida, que todo dia eu ia colocar, ao acordar, um comprimidinho embaixo da língua e que ia ficar tudo bem.
E naquele momento, eu nunca esqueci, eu lembrei da minha mãe pegando a sacolinha de remédio pendurando o braço. Tanto que eu falei com ele, eu falei, doutor, mas para cada comprimido que a gente toma, daqui 1 mês ou 2, ele vai deixar de ser 1, ele vai ser 2, porque ele conserta uma coisa, mas vai estragar outra que também vai precisar ser consertada. Né? Exatamente. E eu não quero isso para minha vida. E aí eu pedi para ele que me desse 3 meses, né, para eu, por minha conta, baixar o meu colesterol. E aí foi aí que eu parti para atividade física, comecei a buscar, né, conhecimento sobre alimentação para poder cuidar do colesterol, enfim. E eu consegui. 3 meses eu voltei lá, meu colesterol estava normal, ele ficou extasiado, porque ele achou incrível. E me elogiou e até disse que me contrataria se eu quisesse para ajudar ele com os pacientes dele. Que legal. E nunca mais, isso já faz assim uns 15 anos e todos os anos eu repito os exames e tá tranquilo, né? Que incrível. Graças a Deus. Você sabe que eu sou muito curiosa, então eu vou estudando, vou tentando entender, aprender, que isso é maravilhoso, maravilhoso. Né? E aí, quando eu estava nesse processo de obesidade e de diminuição de peso, eu sempre escutava as pessoas falando assim, mas isso é genética. Genética. E aí, agora que eu emagreci, tipo, falando que eu não iria dar certo, que eu não conseguiria, porque a minha genética não era favorecida, porque minha mãe é gordinha, minhas tias, eu tenho uma tia bem magrinha, outra tia que já era mais gordinha, minha primas, enfim, a família de forma geral, né, sobrepeso, não obesa como eu fui, mas toda sobrepeso. E aí eu tinha essa coisa de, é minha genética, né, eu acreditava nisso. Então, quanto que a gente acredita na nossa vida influencia, né, em quem nós somos. Sim. E aí, o mesmo aconteceu quando eu comecei a emagrecer, e aí as pessoas falavam que era por causa da minha genética, que eu tinha uma genética boa, né? Nossa, então, a gente ouve isso todos os dias. Você treina que nem uma condenada, grita. Tá com o corpo todo doido. A genética dela é boa. Amiga. Não, outro dia, deixa eu contar aqui rapidinho, vou dar pra vocês, foi muito divertido, né? Eu tava na academia treinando e tinha uma moça fazendo panturrilha. E eu treinava panturrilha, naquela época eu treinava dia sim, dia não, né? Porque o meu treino naquele momento estava assim. E aí ela olhou e falou assim, mas também sua panturrilha é maravilhosa, é genética. Eu falei, amiga, deixa eu te falar um negocinho. Você não tem noção de qual era o meu tamanho não, né? Daí eu mostrei pra ela uma foto, ela falou, nossa, eu falei, então, isso foi construído todo dia, através do esforço. Mas, enfim, o que eu ia dizer aqui é o seguinte, tem já estudos, né? Ciência já fala sobre a epigenética. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Eu não ouvi, quer dizer, eu já ouvi, eu só não estudei ou li sobre o assunto. Eu não conheço profundamente, porque não sou médica. Mas assim, Denise, no fundo, eu sempre acreditei assim, eu sempre pensei que a genética, ela influencia, Sim. Mas ela não define. O que define, que determina, são as escolhas que você faz. Perfeito. Não é porque a minha avó teve câncer que significa que eu vou ter câncer. Porém, eu acredito que se algum parente muito próximo da minha família, várias pessoas tiveram o câncer, o que eu vou fazer? Eu vou me cuidar, Sim. Né? Eu vou pesquisar, vou estudar, vou cuidar da minha alimentação, para que eu também possa transformar essa questão aí, não deixe que a genética defina o meu futuro. Tudo na vida da gente é uma escolha. É fato. É escolha. E a epigenética, hoje tem alguns já estudos que falam, muitos estudos que falam a respeito, que você não muda o seu DNA, mas você muda o seu cromossomo, né? E aí muda todas as suas futuras gerações. Então, por exemplo, e isso tem muito a ver com hábitos. Sim. Então, por exemplo, meus pais não eram pessoas de comer uma alimentação boa, né? Então, era feijão, arroz, macarrão, tudo misturado, nada de salada, nada de fruta. Meu pai bebia quase nada de água. Eu já, por minha vez, graças a Deus, bebo bastante água. E desde pequena, não sei porque eu via ele não bebendo, eu bebia. Então, desde pequena, eu sempre bebi muita água. Isso sempre facilitou os meus processos. E as minhas filhas hoje, minha filha adora brócoli, ela pede para comprar verdura, abobrinha, coisas que eu não tive. Mas a minha mudança
impactou diretamente nas minhas filhas e com certeza vai impactar nos meus netos e assim por diante. E isso é epigenética. Quando você muda o seu comportamento, você muda as suas futuras gerações, né? Então, quanto a gente tenha, olha que incrível, a sua decisão de mudar hoje, a sua decisão de malhar, vai influenciar nos seus filhos, vai influenciar nos seus netos. Ela é vó, gente. Já é avó? Olha que mulherão, ela é a Eu avó. ouço isso todo dia. Você não Às vezes eu vou sabia? buscar minha neta, né? Não sabia dessa informação. Aqui, às vezes eu vou buscar minha neta, aí quando eu chego, aí ela, vó, vem correndo. Aí tem a mãe de algum coleguinha perto, né? Vó. Como assim? É. Eu uso isso direto. Aí a mãe da minha neta, né, já fala, já tô acostumada já. Às vezes pergunta se ela é a mãe, porque a minha neta parece mais comigo do que com a mãe dela. É, e olha só que maravilha, né? Você poder tomar uma decisão na sua vida que vai mudar a sua vida para melhor, porque eu tenho certeza que hoje, óbvio, a data de só Deus sabe, né? Não Sim. sou eu que sei, mas eu tenho esse corpo, ele me deu esse corpo para eu viver aqui. Se eu não cuidar, é como se fosse uma máquina. Se eu não der manutenção na máquina, ela vai estragar rapidinho. Então, ou vai precisar de um óleo a mais, que seria um remedinho que você tem que tomar mais, né? Fazendo essa analogia. Alguma coisa essa máquina vai precisar de manutenção, se eu não, aliás, vai precisar de ajuste se eu não der manutenção. E a mesma coisa o nosso corpo. Se eu não cuido bem daquele corpo, que é o que Deus me deu para eu poder, que é o que Deus me deu para eu poder viver nessa vida, ele vai se deteriorar e eu vou embora mais cedo, né? Então eu acredito muito que se eu não cuido daquilo que Deus me deu, eu tô indo contra até mesmo os princípios dele, né? Eu acredito que a gente até vai ter que prestar conta, Uhum. né? Do que você fez com o corpo que Deus deu para você, como você cuidou dele. Eu penso muito nisso. E aí vai muito ao encontro Eu falo daquela que é o coisa. templo do Espírito Santo, né? Exatamente. E vai muito ao encontro do que você falou sobre é muito mais que estética, porque para mim também é muito mais que um corpo. Para mim o corpo ele é sagrado, porque como ele falou, é o templo do Espírito Santo de Deus. O que você está fazendo com o templo do Espírito Santo de Deus? Olha como isso é grande, como isso é responsabilidade. Muito. Né? Então, eu sempre carreguei muito isso comigo. E acredita que por muito tempo eu pensava assim, eu falo, gente, meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Como que eu vou ficar colocando um monte de lixo dentro do Espírito Santo de Deus? Para que eu vou ficar me entupindo de açúcar? Açúcar é lixo. Que bom, que bom. O que de bom açúcar traz para o meu organismo? Nada. Então não tem motivo para ficar me entupindo de açúcar o dia todo. Né? Porque o efeito que ele traz fisiologicamente, que é a energia, você consegue através dos carboidratos de forma bons, saudável, né? De forma saudável. Exato, que o seu corpo vai processar, vai transformar em açúcar e vai te trazer em energia. É muito mais malefício do que benefício, né? Tem aquela coisa de buscar o equilíbrio, né? Aí a gente entra na indústria alimentícia, né? E aí a gente entende o porquê que isso está introduzido na nossa vida. Exato. Mas, né? Já que a gente tem essa consciência, bora dividir com o pessoal, né? Exatamente. E que se uma pessoa ouvir esse podcast e já começar a tirar o açúcar do café, já tá valendo a pena. Tem um estudo que fala que é mais viciante do que cocaína. Viu? Exatamente. E açúcar, ele alimenta a célula cancerígena. Gente, quem come muito açúcar tem muito mais probabilidade de desenvolver um câncer quando ficar mais velho do que aquela pessoa que não come. Né? E se for colocar, gente, quem toma vários cafezinhos durante o dia, se começar a medir só o açúcar do cafezinho, vai levar um susto. A quantidade de calorias que você está ingerindo sem ver, né? As calorias invisíveis. Exatamente, sem perceber. E aí depois você fala assim, mas eu não como nada e eu não emagreço, eu só engordo. Aí você vai ver quantos cafezinhos você toma por dia e quantas colheres de açúcar você coloca nesse cafezinho. A primeira coisa que eu fiz na minha vida, quando eu fui mudar a minha alimentação, foi cortar o açúcar. Trocar o açúcar. Hoje eu tomo café, suco, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Quando eu tenho que usar açúcar para alguma coisa, eu uso açúcar culinário, xilitol para fazer bolo, alguma coisa assim, mas açúcar eu não uso nada.
Mas quando eu comecei cortando açúcar. E assim, no primeiro mês eu já vi uma diferença incrível. E não é só no peso, não, né? É no seu humor. É na disposição. Para você ver como o açúcar, ele intoxica o seu organismo, né? Ele inflama o seu organismo. Sim. Então não é só o peso, é muita coisa que muda quando você Só muda é seus hábitos difícil, né, largar o alimentares. açúcar. É porque aquilo que você Tentei, falou. tentei tanto no café e não consegui. Eu dizia, caraca, mas as pessoas que eu mais caminho, que eu escuto, que estão comigo, já largaram o açúcar e todo mundo fala que depois você não quer mais. E eu queria o cafezinho com açúcar e não conseguia de jeito nenhum. Palatável, né? Às vezes eu conseguia por uma semana, mas depois horrível voltava. Quando eu tomo café com açúcar hoje, eu penso, meu Eu Deus, como que um dia eu tomei isso? Eu também. Porque o café mesmo, a gente consegue sentir o gosto sem o açúcar, né? Mas você sabe, o Emerson, dividindo aqui com vocês, o meu grande calcanhar de Aquiles sempre foram os doces. Sempre. E eu tô num propósito, inclusive, que eu estava no aniversário da minha filha, né? Há 10 dias atrás, foi aniversário de 18 anos da minha filha. Sobrou brigadeiro, sobrou bolo, sobrou tudo. E aí eu, na segunda-feira já, imediato ao aniversário, eu falei, a partir de hoje até a data do meu evento, que eu vou fazer um evento lá em São Paulo, eu não vou comer açúcar. E é tão desafiador que vocês não têm ideia. Porque dentro da minha dieta, tava tudo bem eu comer uma determinada quantidade de açúcar. Sim. Então, não era um problema. Açúcar, o doce, né? De forma assim, um doce de leite, uma paçoca, até mesmo um brigadeiro. Depois do treino, eu podia fazer certas escolhas ali, um chocolate 70%, né? Alguma coisa assim. E eu decidi tirar o açúcar, o doce, né? Então, eu tomo whey, aí eu faço algumas receitinhas com base de whey, que aí são açúcar naturais, não é um açúcar industrializado, né? Mas é muito desafiador. Sim. O corpo pede. Eu tô uma semana hoje sem açúcar industrializado, né? Tomo meu whey, faço as minhas receitinhas lá com meu whey, porque ele faz parte da minha alimentação para eu compor as minhas proteínas, né? Minha meta de proteína diária. Mas é bem desafiador. Então dá para entender quem tem essa dificuldade de tirar. Mas é aquilo que o Emerson falou, né? O açúcar, ele vicia, né? Eu já ouvi, eu nunca pesquisei sobre, mas eu já ouvi várias falas, né, de coaches na internet, que o açúcar vicia tanto quanto a cocaína. Então, o corpo realmente pede. Sim. É complicado, é muito difícil. Cabeça, fica enjoado, irritado. Nos primeiros dias você fica irritado. Você sente um enjoo, assim, tipo de enxaqueca, uma dor de cabeça diferente, aí você acaba tomando, acaba cedendo. É como uma abstinência. Eu já fui dependente de cocaína, então eu sei o que é a dependência. Só que assim, para eu largar, eu nunca pensei em largar. Né? Quando eu usava, acho que fui usar de 19 anos até 24, ali, uns 5 anos. Eu nunca pensei em parar de beber, de fumar. Larguei porque eu tive uma experiência com Deus, uma conversão, e aí larguei, né, decidi mudar de vida, disse, não quero mais nada. Né, e aí parei, comecei a dizer não. E aí eu não tive esse desespero para largar. O Espírito Santo, através da fé, da experiência que eu tive com Deus, eu consegui largar. Então, não passei por um processo de sofrimento. Foi muito doido assim, a experiência que Deus não me permitiu passar por esse sofrimento, tipo dizer, cair, né? Nunca tive isso, né? Cair na tentação da droga. Não tive isso, né? Depois acabei descobrindo coisas que foram muito mais difíceis de largar do que essa dependência, que foi quando você descobre comportamentos teus como arrogância, soberba, orgulho, que aí você descobre que isso é muito pior, né? Você acha que a cura da dependência é um processo difícil, depois você vai descobrir, né, um monte de comportamento teu que você precisa mudar. E aí com o açúcar eu posso falar com propriedade, que foi muito mais difícil depois que eu descobri que eu precisava largar do que na época de dependência química. Você sabe que isso que você está falando
parecido, né? Obviamente tudo nas suas proporções, mas com o que aconteceu comigo quando eu resolvi começar a emagrecer, porque foi um forte impacto emocional. Você teve um momento com Deus, o Espírito Santo teve ali com você e naquele momento você tomou uma decisão. É como se num canavial, naquele momento tivesse passado um trator ali, tirado tudo. Não foi uma foicezinha, não foi uma pá que você foi tirando, que é quem normalmente quando toma uma decisão e vai saindo ali de forma gradativa da droga, né, acaba tendo que passar por isso. Então, quando aconteceu isso com você, foi o trator que veio e abriu mesmo e pronto. Agora aqui não tem mais cana, não vem mais cana aqui, não tem como. Foi um forte impacto emocional, foi o teu momento com Deus, foi o teu momento com o Espírito Santo. E isso, pronto, aconteceu e não vai voltar mais. E a mesma coisa aconteceu comigo quando eu subi na balança e eu vi os 110 e 700. Eu fiquei com medo de morrer. Então, naquele momento, o trator passou no meu canavial e falou assim, amiga, se você não mudar agora, você vai morrer. Mais cedo, né? Todo mundo vai morrer, Sim. mas você vai morrer mais cedo. E aí foi ali naquele momento que eu tomei a decisão de mudar. E aí, só que no meu caso, eu confesso, até hoje, eu ainda às vezes me pego em gatilhos de pensamentos obesos. Né? Então, assim, se eu não tivesse essa percepção, essa consciência e essa presença plena para esse momento, eu cairia facilmente nas tentações da alimentação errada. Facilmente. Entende? Então, porque um corpo, dizem inclusive que não existe ex-obeso, existe obeso em remissão, né? Como se eu tivesse. Porque a obesidade é doença, né? Então, óbvio que eu não vou comparar de jeito nenhum a um câncer, por exemplo, mas é como se você tivesse curado de um câncer, né? Só para fazer uma analogia, não estou fazendo um comparativo de equidade, não é igual de jeito nenhum, né? Mas é como se você tivesse em remissão total, um ex-alcoólatra, um ex-drogado, uma pessoa que utilizou, né, dependente químico, então ela está em eterna remissão. Incrível que para você foi desse jeito, mas só Deus mesmo para fazer isso na nossa vida. Porque assim, faz 15 anos, né? 25, vou fazer 40 agora, faz 15 anos. Eu posso falar que eu não tenho vontade, não, né? Mas eu digo para todo mundo, sem Jesus, eu acho que eu não sei o que pode ser de mim, né? Então assim, não tenho vontade, né? Não tenho vontade legal, de voltar ali para não sinto saudade nenhuma. Que legal. Eu não tenho vontade assim mas eu tenho certeza que sem Jesus eu essa não sei o que pode ser. E aí eu sempre falo que posso cair, posso, porque aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? Você precisa vigiar. Eu nunca passei, já passei por depressão, já passei por vários problemas depois disso. Nem isso me fez voltar para essa vida. Mas, por exemplo, eu nunca passei por uma perda de um pai. Eu não sei como que eu não sei como que eu vou reagir. Né? Todo mundo fala assim, poxa, Deus vai dar força. Muitas pessoas já passam. Pô, amém, eu já passei por muita coisa mas até que eu não passe pela experiência, eu não posso dizer assim, eu nunca mais. Então eu tenho essa consciência, isso é bom, você ter essa consciência das suas limitações, que aí você acaba não sendo soberbo, dizer, isso daí eu não faço nunca mais. Olha, aquele que está de pé se cuide para que não caia. Não existe, né? Existe guerra diária. E a guerra nossa é todo dia, né? Todo dia. E você sabe que quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou em algum palco, até mesmo quando eu vou abrir uma live, alguma coisa, sempre dá aquele friozinho na barriga, Sim, sabe? Isso é bom. E é exatamente o que você falou. É bom, eu gosto. Na hora eu fico assim, né? Mas é porque é a preocupação, é o amor, é a vontade de entregar o melhor, é a vontade de estar ali para servir mesmo e para fazer da tua vida um pinguinho, que seja um grãozinho de areia na vida daquelas pessoas que estão ali para te ver, né? Então, acho que essa tua preocupação em eu não sei como eu vou agir, já te deixa em presença plena para que caso um dia seu pai, né, vai como todos nós iremos, né? Mas que no dia que isso aconteça, você está em presença plena para isso, você vai poder dizer sim ou não de forma consciente. A minha mãe já foi. E eu choro até Só hoje. você sabe, né, o que passou e o que passa. Né? Eu choro até hoje, mas assim, eu te falo com propriedade. Você vai passar por isso
tranquilamente. Porque Deus, quando Ele entra na vida da gente, Ele entra de forma completa. Eu, quando a minha mãe morreu, eu chorei durante meses, mas e eu me sentia culpada quando eu chorava, porque eu pedia a Deus para poder tirar o choro. E eu ficava preocupada como que Deus ia interpretar aquilo ali, porque eu falava, Senhor, eu sei que foi a sua vontade, eu não quero sofrer. Eu sei que a minha mãe está feliz e que ela está bem, eu quero ficar feliz também, porque eu sei que foi o Senhor que levou ela. E toda vez que eu chorava, eu falava isso. E eu falo assim que foi o momento que eu acho que Deus mais falou comigo. Foi quando eu perdi a minha mãe. Direto ele me levava a Bíblia, para o texto X, para o texto X. Eu comecei a entender um monte de coisa que antes eu não conhecia. Eu não entendia. Eu passei por uma experiência de quase morte, eu mesmo, né? No Covid, quando estava todo mundo morrendo, peguei Covid, e até aquele momento ali, que foi uma fase que você abriu a rede social, fulano de tal morreu, pessoas famosas, e de repente começou o pessoal, as pessoas de perto, as pessoas que a gente conhecia, e já ficava meio que sem perspectiva, só que eu pensando, com aquele pensamento, não tenho comorbidade, não tenho idade avançada, né, não tenho, né, se eu pegar tudo bem, né, eu vou passar por Vou tirar de letra. vou tirar, é quase isso daí, a soberba, né, olha só, né, pensamento. Já caiu uma ficha aí. Caiu a ficha aqui, né? Para você que é novo e está nos assistindo, não sabe o que é cair uma ficha? Pesquisa no Google. Pesquisa no Google. Orelhão, ficha. O que quer dizer a expressão? Qual é o paradoxo da expressão cair uma ficha? Aí peguei o Covid e tudo bem, vou me isolar, né, tomar a medicação, e comecei a piorar, fui internado. E aí, de repente, internado lá achando que estava bem, né? Passou 4 dias que eu nem percebi, porque eles te dopam, né? Você na enfermaria. E aí, vou resumir, né? E aí, de repente, chegou um dia lá e o médico veio avisar que ia precisar entubar. Aí ia precisar ir para UTI, eu disse, não aceito, não. Morro aqui, falei para ele, não aceito, não permito, não assino nada. Estava no Paraná. E aí eu disse, não aceito, e demoraram, eu acho que umas 2 ou 3 horas, mandaram psicólogo, enfermeira. Eu lembro que tinha uma enfermeira novinha que ela quase chorava, pedindo para eu, vai lá, moço, mas você vai ir, o psicólogo tentando me convencer, e tentaram procurar minha família, porque eu estava sozinho lá, procurar minha família para alguém autorizar, e eu falei, eu não autorizo, né? E eu sei que até acabou me convencendo, porque como eu estava no oxigênio, eu via o balãozinho que sobe. Não o balãozinho, aquela máquina lá que dá o oxímetro. Isso, o oxímetro, estava dando 98, 99. Disse, não, eu tô respirando bem, mas é porque você está com oxigênio. Se tirar isso daí, aí eu disse, então deixa eu ver 100. Aí ele falou, mas eu não posso te tirar. Aí ele teve que tirar, assim, lutando contra, e falou, moço, mas eu não posso tirar, né? Se tirar, você fica sem respirar. Aí até que na hora que ele tirou ali, que eu vi caindo para 77, 76, 70, aí eu disse, não, põe de volta. Aí naquele momento ali, eu me entreguei para Deus. Então assim, eu passei por uma fase onde eu me entreguei em paz. Eu disse assim, se é isso, né, vivi bem até aqui, aproveitei a minha vida, né, obrigado Deus por esses anos que o Senhor me deu, né. Aí eu mandei uma mensagem para minha irmã, já me despedindo, porque eu não tinha... Como você vai ter expectativa se você vê que todo mundo que é entubado está morrendo? Não tinha expectativa nenhuma, né? Então, glória a Deus, dia 1º de junho, agora fez um mês que eu recebi, fez 2 anos. 2 anos que eu recebi alta do hospital, né? Então essa maratona. Isso, esse mês de junho para mim é bem reflexivo. Eu nunca tive nenhum apreço por data comemorativa de aniversário. Para mim é só um dia atrás do outro, só final de ano também. Para mim é só mais um dia que está se passando, um dia a mais ou um dia a menos, entendeu? Eu sempre tive isso, mas essa data do mês de junho para mim, né, que é o processo de internamento, né, de Covid, dessa fase,
Mas o que eu queria falar é isso, né? Que eu nunca tinha passado por uma experiência de quase morte. Até porque os médicos eles já tinham desenganado para minha família até quando tinha me entubado, né? Depois que foram falando, né? Ó, não vai ter jeito, né? Já vamos se preparando aí, né? Quando eu estava lá, depois que me acordaram, acho que uns 4 dias, 5 dias depois, entubado, e eu você começa a refletir, passar por aquela experiência toda, né? Ver as pessoas ao teu redor, e você não pode mexer nem o dedo midinho, né? Tenta se mexer e não pode, o corpo está dopado, paralisado. Nossa, uma experiência Quanto a vida é frágil, doida, né? hein? O quanto você é frágil, entendeu? Ali, todo o teu orgulho, soberba, tudo que você sentia ali está tudo despido, né? Porque você está desnudo mesmo, Sim. né? E tá entregue ali nas mãos de Deus e dos profissionais à tua volta, né? E naquele momento ali, eu me entreguei também assim, quando acordei, disse, Senhor, era muito doido, eram uns conflitos assim, que às vezes eu dizia, Deus me salva, me tira dessa, e entrava em desespero, mas que seja feita a tua vontade, me leva logo, não sei o quê. Aí depois já via de novo, Deus me salva, e você começa a se lembrar de várias pessoas, e tem gente que entra na tua cabeça e você diz, não, ele não, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça, não quero lembrar de você no meu momento final, não. Deve ser muito louco. Sim, tinha gente que eu pensava, para passar o tempo, compartilhando essa experiência, né? Depois eu vou fazer um podcast sobre isso, para falar mais sobre isso, mas para passar o tempo, eu revi séries, você acredita? Da Netflix, assim, de uma série que eu tinha visto, Ozark, e eu revi, assim, as temporadas, né? Eu ficava, porque não tinha o que fazer, pensamento vai, pensamento vem. Eu relia livros, ficava me lembrando dos trechos, dos capítulos, das cenas. Ficou exercitando bem a mente. Eu ficava trabalhando. E outra coisa também que eu ficava fazendo muito, por isso que eu digo que Deus me ajudou muito, mas a PNL também, porque mesmo nessa crise de consciência de entrega e desentrega, né, me salva, eu ficava o tempo todo também mandando pensamento bom, corpo se cura, corpo se cura, corpo se cura, e ficava mandando o meu corpo, a minha mente, curar o meu corpo, sabe? Então, eu acredito assim que esse treinamento mental, essa autoconsciência de você ficar pedindo, também ajudou muito. Eu creio que foi Deus que me salvou, né, que me tirou de lá, mas essa autoconsciência de você também se compreender, de mandar o teu corpo se curar, me ajudou muito. Mas você concorda comigo que de uma forma ou de outra, quando você fala assim, eu creio que foi Deus, com certeza foi Deus. Mas você concorda comigo que quando você estudou PNL anos atrás, sem nem imaginar que naquele momento você precisaria da PNL, quando você foi estudar também foi Deus permitindo que você estudasse? Amém. Então eu falo isso porque eu dividi com você da outra vez, dividi aqui com a Lene. A minha filha de 7 anos, ela tem ataxia cerebelar. Quando eu subi na balança e deu 110,700, na verdade eu pensei que eu ia morrer. Eu não tinha o diagnóstico dela ainda naquela época. Então eu só pensava que eu ia morrer. Aí naquele momento eu mudo. Se eu continuasse com os mesmos hábitos, com as mesmas formas de se alimentar, com a mesma forma de não fazer exercício, eu com certeza hoje, 7 anos praticamente depois, 6 anos e meio, eu teria uns 150 quilos. E a minha filha que não consegue ter uma caminhada longa, ela caminha 150, 200 metros, aí ela trava a perna, ela precisa parar, ou eu tenho que pegar no colo, né, pra gente continuar. Imagina se eu tivesse 150 quilos, eu não me carregaria. Quanto mais eu teria forças para carregar ela. Então, Deus é incrível. Naquele momento que eu subo na balança e que eu tenho aquele choque, ele me faz mudar ali, é porque ele sabia que lá na frente eu ia precisar estar mudada para dar conta daquilo que ele tinha me mandado. Né? Então, assim, minha filha é bênção, é presente de Deus na minha vida. Ela é, nossa, uma figura, o Everson conhece. É uma figura, é bênção. Mas se naquele momento eu não tivesse mudado, e não tivesse sido Deus ali na minha vida fazendo eu tomar aquele choque para eu mudar, hoje eu não estaria em saúde suficiente para dar conta minha e dela.
E a mesma coisa você. Se em um momento da sua vida você não tivesse estudado a PNL e não tivesse sido Deus, de alguma forma, posto aquilo no teu caminho, quem sabe lá na hora do Covid aquilo não teria, né, teria te feito falta. Então, com certeza foi Deus que te permitiu como bênção, mas também foi Deus que te deu ferramentas para que naquele momento tu estivesse preparado para lutar com as armas que você tinha. Isso. Também trabalhar a mente, não ficar só na depressão, né? Depressivo, porque ter trabalhado a mente, procurado formas de ocupar ela, também como isso que eu falei, Mas parece isso tudo loucura. foi cuidado de Rever Deus. séries, Isso tudo foi reler cuidado de livros, Deus. na mente. Para é sua muito mente doido. não poder pensar em derrota, né? Aham, Naquele momento, sim. os pensamentos ocupavam com pensar em Sim, derrota. porque tinha um momento que vinha a derrota, que Sim. já era, né? Daqui eu não Mas- saio. Mas Deus, Denise, realmente, Deus ele cura, a palavra final é dele, mas ele também respeita o seu livre-arbítrio. Sim. Se naquele momento ali você quiser, Deus querendo te salvar, mas na sua cabeça você estivesse desejando a morte para poder se livrar daquela dor, talvez você não desistido, estaria né? aqui. Verdade. Então, nesse momento aí entrou a PNL que ela falou, que você pensava em vida. Seu corpo estava fragilizado, mas a sua mente pensava em vida. Queria levar vida para o seu corpo. E aí Deus faz um milagre. Eu nunca Tem um pensei filme nisso. que eu gosto muito, que eu falei que eu até procurei ele no YouTube recente, não achei. É uma comédia como é que é o nome, gente? Fala como é, que talvez eu já tenha Não, que assistido. tem uma frase, o Morgan Freeman que faz do papel de Deus. E aí ele fala Todo-Poderoso. a volta do Todo-Poderoso, A volta, que o ator principal é um comediante, Sim, né? sim, o Jim Jim Carrey, que Aí fez ele o Debi fala, Lloyd. ele pede um milagre. E aí o personagem de Deus lá fala para ele, né? Quero um milagre, filho, seja um. Porque Deus ele não trabalha sozinho. Se ele quiser, ele trabalha, mas ele instituiu o livre-arbítrio e ele respeita a criação dele. Então, ele precisa de você para ele poder trabalhar na sua vida. É lógico que ele vai lá e dá aquela rasteira, igual deu em você, no caso da droga, dela, no caso de querer emagrecer. Mas a partir daquele momento que ele deu aquela rasteira e ele se mostrou para você, ele vai precisar de você para poder continuar trabalhando na sua vida. E é fantástico. Deus eu falo assim que eu enxergo Deus em tudo na minha vida. E é por isso que quando, às vezes, vem uma pancada, porque apesar da gente estar sob a proteção de Deus, a gente está no mundo, Sim. né? Então vem as pancadas na vida da gente. Eu falo que quando é muito pesada, às vezes eu sorrindo, né? Eu falo, Senhor, alivia aí, porque tá difícil seguir aqui, tá? Mas eu procuro encarar os problemas da vida de cabeça erguida, acreditando que se Deus permitiu que aquilo tá ali, tem um aprendizado. E às vezes eu pergunto, eu falo, Senhor, qual é a lição disso aqui? Porque até agora eu não percebi, não. Então, Eu pergunto mostra. sempre. É, Eu pergunto mostra. sempre, menina. Porque tá a barra aqui. E você sabe que meu É legal a pensamento gente ter essa intimidade com Deus, né? Eu falo sempre, eu sempre falo quando porque é óbvio que quando você tem uma visão mais positiva da vida, você consegue olhar para os problemas de um jeito diferente e focar na solução, né? Então isso acaba que o desenvolvimento humano ele traz isso, né, para nossa vida. Mas quando as coisas começam a se repetir, e vai lá e repete, muda as pessoas, muda os personagens, mas a situação é a mesma, eu falo, tem aprendizado aí. Sim. Então, o que é, pai? Me ajuda a ver, porque eu já fui, voltei e ainda não enxerguei. Então, me ajuda a mudar essa lente aí, para eu poder enxergar melhor. Para poder mudar. Para poder mudar. Melhorar. Que aí fica difícil, né? A mesma história se repetir na tua vida com um personagem diferente, você tomar a mesma decisão, ter as mesmas atitudes. Porque às vezes a gente fala assim, fulano e fulano não são legais, porque fizeram isso e isso pra mim. Aí vem um outro fulano, faz a mesma coisa, vem um outro fulano, faz a mesma coisa. Então não é o fulano que não são legais, é alguma coisa na tua vida que Deus tá botando aquelas pessoas ali pra te ajudar a ver, perceber e te ajudar a modificar, e você tá se negando e tá jogando, né, exteriorizando e dizendo que a responsabilidade é do outro, não sua. Terceirizando a responsabilidade. Exato. Então, aproveitando o podcast, se tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida de forma repetida com pessoas diferentes e você não está conseguindo olhar para dentro, eu te chamo nesse momento. Olha, conversa com Deus,
independente da sua fé, conversa com aquilo que você acredita. Eu acredito em Deus, então eu bato esses papos com ele. Mas vai lá e para e olha, o que está acontecendo de forma tão repetitiva na sua vida que você não está conseguindo lidar e está vindo, vai, volta e vem de novo, vai, volta e vem de novo, porque aí tem um aprendizado. Legal. Nosso tempo já foi, já passou, já ultrapassou. O bate-papo tá legal, né? Tá legal. Mas precisamos finalizar e espero que vocês voltem numa outra oportunidade. Mas antes, tem alguma coisa que a gente não falou, que talvez vocês gostariam de fazer alguma colocação? Se tiver, pode ficar à vontade, Denise. Não, eu acho que foi tão gostoso, foi tão bom aqui, tão bem. A gente falou sobre emagrecimento, a gente falou sobre treino, a gente falou sobre vida, Sobre né? Deus. Sobre Deus. Legal. Então a gente falou sobre tantas coisas. Eu só quero agradecer novamente aqui o convite. É muito bom estar aqui com você, poder compartilhar. Agradecer também estar aqui do lado da Lene, conhecer a história dessa mulher incrível, né? Inspiradora, né? Então, obrigada, gratidão por estar aqui e sempre que você quiser, só chamar que a gente está junto. Te agradeço também, né? Obrigado por ter vindo e com certeza vai voltar mais vezes. Lene, muito obrigado também por ter vindo. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, que talvez a gente não falou aqui? Pode olhar para a câmera ali e ficar à vontade. Gente, é a minha primeira vez aqui, tá? Eu espero ter contribuído de alguma forma. Eu amei estar aqui, sou muito grata pelo convite, obrigada, Denise, foi um prazer imenso te conhecer. Sua história é linda, seu trabalho é maravilhoso e com certeza eu aprendi muito com você, Emerson. E gratidão e é isso, gente. Muito obrigada. Estou muito feliz. Que legal. Como que as pessoas te encontram ali na internet? Lene, com 2M, 520. O que é o 520? Essa pergunta é tão difícil alguém me fazer. Estou te perguntando. sim. Tive essa dúvida hoje. O que é 520? Eu também, tá? Eu também, confesso. 520 significa águia. Área. Águia. Águia. Em numerologia. Não que eu creia em numerologia, mas eu sou assim apaixonada pela águia, pela história da águia. E quando eu fui criar o meu Instagram, eu jogava Lene, eu queria usar o meu nome, eu jogava Lene de todo jeito, que é o meu apelido, né? E já existia. Aí, de repente, me veio águia. E aí eu descobri a numerologia da águia e aí eu joguei. Coloquei Lene 520 e aceitou. Legal. Muito bom. Lene Águia, então. Voa alto. Gostei. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Já quero te pedir, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça aí de seguir a Lene, seguir a Denise, conhecer o protocolo da Denise. Você tem algum treinamento, Lene? Como que é? Não, Não tem só nada assim, que você trabalha na internet? Acho que você tem eu vendo tem algumas coisas relacionadas ao emagrecimento também, né? E-books de receitas. É só entrar lá na minha bio, tem um link, é só clicar lá, tá? Tem livro de receita? E-books de receita. Inclusive tem um muito bom que eu uso, que tem mais de 600 receitas fitness, low carb, zero açúcar. E tipo assim, são produtos bem baratinhos, acessíveis para todo mundo. Então, às vezes, a gente vai ficar lá no YouTube, no Google, pegando uma receita ou outra. Então, hoje, gente, por R$ 29,90 você vai ter um e-book com mais de 600 receitas à sua disposição. Olha que legal. Eu vou adquirir o meu, tá? Já vou entrar hoje, eu não sabia desse. É muito bom. Legal, então. Então, para você que ficou até aqui, né, já vai lá, entra no protocolo, conheça o protocolo CTA da Denise, conheça os produtos da Lene. Eu acredito que vai enriquecer muito, agregar muitos valores aí na tua vida, para você ter uma alimentação, uma educação, uma mentalidade saudável. Não esqueça de compartilhar, curtir e muito obrigado por nos assistir. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.